galera que o exame Chunin estava recheado de ninja casca grossa, muito forte, outros nem tanto. mas existe um ninja que merecia muito ganhar o título Chunin e eu vou te provar. E fala, Shinobis, tudo bem? Beto aqui. O exame Chunin foi um dos exames que teve muita ação, adrenalina, várias reviravoltas e que deixou muitos Shinobis de cabelo em pé, hein? Além do Shikamaru, que foi o único que recebeu o título Chunin, existia mais alunos ou mais Genins que merecia ganhar o título. A prova Chunin, ela foi destacada em 3 partes. Entre elas a gente teve o grande exame, onde o Naruto foi conhecido como o Ninja Cabeça Oca, porque ele não respondeu nenhuma questão sequer. Então a gente já tinha passado pela fase teórica, ou até mesmo o próprio exame de QI. Então automaticamente o exame de QI não foi algo destacado literalmente só pelo Shikamaru. O teste de QI, que eles tinham que demonstrar o tão ninja eles eram, que tinha que colar na cara dura. E ó, esse exame de Chunin é raiz, hein, pessoal? Então, eles tinham que dar um jeito de conseguir as respostas e assim passar pela primeira fase, já que o exame de teste de QI era muito avançado. E a gente teve a segunda fase, que era a fase da floresta. E essa fase tem várias controvérsias, entre eles o próprio Rock Lee, que chegou a defender a Sakura e o time 7, e além disso ele se colocou em risco, então automaticamente o próprio Rock Lee já estava numa desvantagem. Mas tem um detalhe que muita gente não percebeu, em que a segunda fase, no final, o próprio Iruka revela que aquela não era apenas a etapa final. Então quem chegaria lá na pirâmide, na torre do centro no caso, quem chegasse lá na torre do centro teria já o aval para ir para a próxima fase. Porém, como muitos Shinobis chegaram lá na torre central, eles decidiram de última hora fazer uma chave. Então automaticamente na segunda fase não era para ter aquela chave de luta, e foi decidido isso de última hora pelos grandes Chunins e até mesmo pelo velho Hiruzen, que digamos, hein, o velho maldoso. Entendo. Alguém tem que treinar esse time aí, né? Vai se fuder. De colocar várias crianças, além de estar numa floresta, sem ter comida, e ter colocado elas em risco, só para ganhar um título a mais. Então quer dizer que os próprios Genins que estavam naquela fase eram os Genins mais fortes, porque na última fase não existia tanto Genin que conseguia chegar na torre central. Tirando que já tinha um personagem que era o Gaara, que ele era forte demais. Não tem como a gente falar o oposto. Ele era, literalmente, contraverso a todo o exame Chunin. Mas voltando aqui, depois que chegou na fase central e decidiram fazer um exame, uma chave de luta para eliminar mais da metade, e inclusive uma chave de luta serve para isso, então se você tem 50, vai fazer um verso a verso, só 25 consegue passar. E foi isso que eles fizeram. Eles tiraram mais da metade dos Genin para chegar na fase do último exame Chunin. Mas uma coisa que não deixou claro no exame Chunin seria qual que seriam as etapas que poderia destacar num Genin para falar esse vai ser Chunin, a não ser, é claro, a questão do QI. Que inclusive o Shikamaru, mesmo tendo um ótimo QI, tinha outros personagens que tinham um QI tão igual ou equivalente ao Shikamaru. Um exemplo que seria até o Neji, que tinha um ótimo QI também, e outros personagens. A destacar que o próprio Shikamaru ganhou o título Chunin só por causa do QI, pra mim não é algo válido. Se fosse só pela questão do QI, tinha que ter colocado o Kankuro nesse meio, porque ele sim mostrou um nível de QI muito elevado. Então só o QI por si não é algo que valida você se tornar um Chunin. Mas é nessa segunda fase que eu falo que teve um personagem que merecia demais ganhar um título Chunin. Não porque ele tinha uma habilidade que nem os outros. Tirando o Choji, é claro. O Choji, esse personagem aí não pode nem falar nada. Mas entre todos os personagens, ele, sem dúvida, foi o que mais se destacou no exame Chunin e demonstrou habilidades que ultrapassaram a força dos 4 Kage junto. E ele não mereceu o título Chunin. Então foi um azar
imenso para esse ninja. Que eu estou falando do Rock Lee. Já colocar aqui na carta. O Rock Lee demonstrou habilidades insuperáveis. Dentro de todos ali, todo mundo tinha um Kekkei. O Neji tinha o Byakugan. A Hinata também. O Naruto tinha o chakra da raposa. O Gaara, ele tinha o Shukaku. Então todos os personagens que estavam ali, quem nunca teve uma vantagem clara era o Rock Lee. Ele só tinha desvantagem em qualquer chave que ele caía, com o Kiba, com o Shino, mas ele ainda continuava em desvantagem. E entre eles também os personagens que tinham um Kekkei raro, como o Sasuke, que tinha o Sharingan. Então, por que o Lee não conquistou o título de Chunin durante essa chave? É claro que ele era um personagem secundário, então independente do caso, ele não foi destacado de uma maneira tão incrível quanto os outros personagens. Se ele tivesse saído com qualquer outro na chave, ele teria derrotado. Se ele tivesse saído com o Neji, ele teria derrotado o seu arqui-inimigo, como assim dizer, o seu rival. Se ele tivesse saído com o Naruto, ele tinha solado o Naruto. Se ele tivesse saído com o Sasuke, ele tinha solado o Sasuke também. Porque naquele tempo, mesmo com o Sharingan, ele não tinha habilidade de velocidade igual o Lee tinha. E o Lee, ele liberou os quartos portões. Então, seja, durante o anime, quando ele abre os 4 portões, o Kakashi até menciona que quando você abre os 4 portões, te dá um poder imensurável que pode superar a força até de um 4º Kage. Então, seja, ele supera a força dos 4 Hokage juntos. Só que a desvantagem do Lee foi ter saído com Gaara, que é um Jinchuriki. E o único que conseguiu vencer o Gaara foi o próprio Naruto, que também é o Jinchuriki. Então, seja, se não fosse essas coincidências, se não fossem esses roteiros, o Lee estaria na última fase do exame Chunin. E a luta dele foi tão épica porque ninguém esperava nada e ele entregou mais do que tudo. E uma coisa que me deixou muito revoltado durante essa luta toda e de todos os acontecimentos é que o Lee não foi demonstrado, não foi tratado como um ninja nem no final, a não ser pelo Maitogai, o seu sensei. Porque quando foi entre a Hinata e o Neji, brotou ninja pra tudo que é lado, né? E olha que eu falo que de Chunin para parar o Neji era necessário só um. Só o Kakashi poderia parar o Neji, ou até mesmo o Maitogai, ou até a Kurenai. Mas como que era o negócio de elos de confiança, era questão de hierarquia, como que ficaria? Ficaria feio o pessoal deixar isso passar como só um Chunin parando o Neji. Nesse momento, o Lee, ele não era um personagem principal, ele é um personagem secundário. E se tornou tão relevante no anime que acabou se tornando o personagem principal. Então, seja, o Lee, ele era um personagem secundário, mas devido à sua conotação no anime, ele se tornou um personagem principal. Então, como que um cara desse não ganhou o título Chunin? Peitou de frente, de igual para igual com o Jinchuriki, sem precisar de chakra. Ele só utilizou taijutsu. E se eu tirar todos os poderes que inclui chakra nesse processo da fase, todo mundo ia perder se não fosse a questão de chakra. Entendeu? Então o Lee foi o único que levou uma desvantagem, entregou tudo no anime e entregou uma obra-prima para todos que são fãs de Naruto. E se você concorda, deixa aqui nos comentários se o Lee merecia ganhar o título do Chunin depois daquela performance incrível. E agora aparecendo aqui para vocês, que eu acho que é uma dinâmica mais legal, mais interativa. Então, Shinobi, vou deixar aqui uma das 5 lutas mais engraçadas de Naruto, já que eu falei de uma top luta. Bora aí nas 5 lutas que eu sei que você vai gostar. Falou, Shinobis, e até a próxima. Pasmem, galera, Temari fingiu que estava brigando com uma criancinha do colegial. Tenten voltou chorando pra casa depois de